Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Mamileiros e mamiletes, eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer. E esse é o último episódio da microtemporada Mamilos Férias de Verão. Cris Bartz, quem você vai entrevistar nesse programa? Uma pessoa querida, essa audiência ama, conhece há muitos e muitos programas. Seja bem-vindo à nossa mesa, Juva Lauer. Ju, gente, um prazer. Eu sempre quis vir aqui no Mamilos, escuto todos os programas. Estudei muito pra estar aqui. Muito, gente, é um sonho realizado. E conta para as pessoas, quem é que você vai entrevistar? Eu vou entrevistar uma pessoa que tem um sotaque delicioso, a pessoa mais carismática da podosfera. Finalmente, o Mamilos tem o prazer de trazer Cris Bartz. Olá, mamileiros e mamiletes. É um prazer, diretamente de Belo Horizonte, aqui pra São Paulo, só pra conversar com vocês. Ô, Gil, que cara de pau é essa? Não tinha convidado, não? Olha, a gente resolveu fazer um programa de redação Minhas Férias. A gente foi tão impactada pelo programa com a Bia Granja, e acho que por todos os programas, com né? certeza. Que depois que a gente gravou, porque esses programas foram gravados no auge da trabalheira de dezembro, a gente tava zero de férias. Depois desses programas é que a gente foi planejar as nossas férias. E eu acho muito legal quando a gente tem a oportunidade de mostrar pra vocês como os primeiros impactados pelos programas do Mamilo somos nós mesmos, Isso né? é real oficial. E aí vocês vão ver aqui no Nossas Férias, Cris e Ju, um pouquinho de tudo que a gente aprendeu e viveu nos programas. E a gente quer contar pra vocês o que a gente fez nas nossas férias de verão. Pra onde você foi, Cris Bartz? Bom, eu tava com pouca grana, fiz uma mudança de casa recente, fiz outros investimentos, tava com outras prioridades, mas eu coloquei uma meta pra mim mesma, que pelo menos 2 vezes por ano eu vou conseguir fazer um passeio especial com a minha família. E eu tô muito feliz de ter conseguido cumprir essa meta, mesmo com pouca grana. Então, a primeira coisa que a gente descartou na hora de planejar as férias era voo de avião ou grandes percursos de carro, que também vai dinheiro de pedágio e de gasolina. Então, quando a gente foi olhar para os lugares, interior de São Paulo. A gente perguntou isso pra Bia e essa parte ela não falou, né? Que fica caro. Quando você perguntou assim, viajar com criança fica caro, ela não, você leva ali, imagina, tá Leva aí. um biscoito de polvilho. Isso aí, e não é, né, gente? Uma coisa é você pagar 2 passagens de avião, outra coisa é você pagar 4 passagens de avião. Eu já pago 4, a Cris pagaria 3. É mais tenso. Eu fui pra Socorro, interior de São Paulo. Mas você foi fazer o quê em Socorro? Então, começando do começo, eu queria voltar para essa experiência de viajante, que é uma coisa que eu e o AG somos muito. A gente é muito mais viajante do que turista. Então, de explorar o lugar, de conhecer o lugar. A gente teve a oportunidade de ficar em um hotel fazenda, que faz parte de uma rede do total de 5 hotéis fazenda. E nós ficamos lá 5 dias, e cada dia a gente foi para um lugar diferente. Então, em cada dia a gente foi para turismo de aventura com tirolesa, com arborismo, no outro dia fazer trilha, no outro dia ir na cachoeira, e foi maravilhoso. E não é fácil, assim, não é que não é fácil, é que é diferente e muito saboroso. Fiz uma coisa que a Juliana Luna falou muito, que é esse contato com a natureza, voltar para esse lugar de origem, e eu venho desse lugar, né? Eu venho do mato, de ter avós que moravam em lugares que tinha árvore. Eu ia te perguntar, que mato é esse em BH, minha filha? Pois é, mas é que o meu avô morava numa chacrinha lá perto, né? Então, eu sou desse lugar de chão, de barro, de árvore, de cheiro de araucária. Então, tá nesse lugar, pra mim, é tá em casa. Quanto mais bicho, quanto mais coisa assim, melhor. E poder proporcionar isso pras crianças, levar as crianças pra esses lugares, pra mim, foi delicioso. Tá, gostou? Bom, eu vou começar te contando que eu não planejo muito as coisas, né? Primeiro, eu arrumei todo mundo e coloquei todo mundo no carro. História ótima. E aí, a hora que tava indo, já dentro do carro, todo mundo arrumadinho, o AG fala assim, me passa o endereço. Aí eu olhei e falei, então, acabei de ver aqui que a gente entra no hotel amanhã, não é hoje não. Não acredito que a Cris Bartz comete esse tipo de lambança. Mas num nível que não foi só isso que eu errei, não. Eu errei a ida e errei a volta. Entendeu? Pra não deixar passar batido. Então, a gente fez meio caminho e voltou pra casa. E já deixou tudo dentro do carro arrumado. Pensa no bico da criança. A Mos não entendeu nada.
E Tamires olhou pra mim e falou assim, cara, mas que competência é essa, sabe? O AG olhou pra mim assim, do nível, como é possível a pessoa errar o dia de entrar? Aí a gente fez uma tarde de passeios, foi bem legal, assim, a gente passeou pela cidade, dormiu no outro dia de manhã, acordou e foi. Quando chegou, vamos almoçar, porque o check-in no hotel é só às 18. Mas vamos almoçar onde? Aí que foi procurar um restaurante, e assim, quando viaja, viaja o AG, eu, o Amos que tem 1 ano e meio, a Tatá que tem 9 anos e o Snoop que é o nosso cachorro, que vai junto também. Então, vamos procurar aqui um restaurante pet friendly, isso, o Amos já chorando de fome, a Tatá já reclamando, o cachorro querendo descer e tá tudo bem. Eu curto essas coisas, pra mim não é um problema. E aí, mais sorte que juízo, um restaurante ótimo, perto de uma cachoeira, que tinha um pula-pula. Ainda peguei manga no pé e dei pro Amos e ele ama manga. Ele ficou muito surpreso de eu pegar uma bola no chão, uma bola verde, abrir e lá dentro era uma manga. E aí ele chupou manga direto do pé, a gente ficou um tempão nesse restaurante e depois foi pro hotel. Entramos um pouco mais cedo. É um lugar muito simples, muito rústico, mas do jeitinho que eu gosto. O quarto era muito grande. E aí, é o que eu mais amo fazer em hotel, que é a cama dos meus sonhos, né? Tem uma cama de casal, aí no outro quarto do chalé tem 2 camas de solteiro, eu ponho tudo num quarto só e fica a maior cama do mundo e dorme todo mundo junto. Então, é super gostoso isso, eu acho que é uma experiência super legal. Crianças, marido, todo mundo junto, com travesseiros fofinhos. Então, a gente já chegou próximo do jantar, já tava aquele cheirinho de mato, de escurecer. Demos muita sorte que o tempo tava meio nublado, então dava pra aproveitar bastante com criança. A Amos tá com 12,5 kg. Eu tenho aquela mochila de colocar o bebê, né? Um sling diferente, que dá uma sustentação melhor na lombar. E aí eu fui fazer trilha com ele, enquanto o AG foi fazer os passeios que davam pra Tatá. Que isso é uma coisa de ter filhos com idade muito diferentes, né? Ela já tá em outro nível, ela quer fazer outras coisas, ela quer comer outras coisas e ele não pode ir. Mas nem por isso ele não precisa curtir. Então ele ficou muito chocado que o cabrito que tem no livrinho tinha lá. E aí vem a minha primeira questão, assim, que eu trouxe pra gente conversar. Eu não levo as crianças no zoológico, eu tenho mó dó de zoológico, bichinho preso lá e não sei o quê. Mas eu levei na fazenda. E na fazenda tem cabrito, tem coelho, tem galinha. E aí eu fico comigo mesmo, mas um pode, o outro não pode. Mas e aí? As crianças vão crescer e nunca vão ver um bicho de perto, porque onde que elas vão ver, né? Como que você lida com isso? Zoológico, Merigo não tolera de jeito nenhum, e aí isso é uma coisa que tem um puta debate, porque zoológico também é santuário, eles também recuperam animais que estavam em cativeiro e tal, eles têm um trabalho pros animais que é importante, mas pro Merigo o bicho não pode ser entretenimento, enfim, tem uma questão que eu acho que nem vale a gente entrar muito aqui, mas tem isso. E aí existem fazendinhas que não são a exploração do animal pra você, que são realmente santuários e tal. Aqui perto de São Paulo tem algumas. A gente já foi em algumas dessas. É diferente de hotel fazenda que tem os bichinhos da fazendinha, né? Que é a exploração de animal mesmo. As crianças todas pegando e o bicho super estressado, né? É uma outra pegada, assim. Mas isso é uma questão mesmo, assim. Eu fiquei me questionando isso, mas eu vou te falar, é legal demais ver as crianças em contato com animais, né? Ela é uma fazenda mesmo, uma fazenda muito grande, e os bichos estão em áreas grandes e eles não ficam à disposição das pessoas, eles ficam lá vivendo e tal. Aí é uma outra coisa. E você pode alimentar, e você pode pegar o ovo da galinha, essas coisas. Eles curtiram demais, então assim, um bebezinho de 1 ano e meio, ele via a hora que a ovelha fazia o barulho da ovelha e ele ligava isso aos livrinhos que ele tinha, caraca, era uma festa. A única eu lembro muito da Água Branca, que os bichos estão soltos, eles estão ali, então isso é uma coisa que... Você tá convivendo com o bicho, e né? aí é uma relação diferente, entendeu? E é muito interessante esse negócio da coragem, né? Que o Amos, ele punha a mão na boca do bicho, bonitinho. Sabe? E apertava o bicho e ficava tendo ataques de fofura. E a Tatá já não curte pôr a mão em bicho. Por outro lado, o Amos é bem resistente a pular nas coisas, já a Tatá vai. Então é legal ver essas nuances nas crianças sobre como elas aproveitam cada uma das coisas, sabe? Muito, muito interessante mesmo. E dessa questão dos bichos, o único senão pra mim é que o Amos se apaixonou por um sapo. Porque pra ele o sapo não tem nenhuma diferença do cavalinho, por que não, do cabritinho. Né? Verdinho, pula, ó que fofinho. Mamãe, cadê o tapinho? E aí ele queria abraçar o sapo, aí a gente teve, filho, melhor não, vamos lá, né? Sapinho não é um bichinho assim, lá muito
fofolíneo. No livro ele é mais fofolíneo, tipo rato, né? Sim, é verdade. Então foi super gostoso, a gente curtiu muito, tem foto de todo jeito, a gente fez questão de tirar muita foto de família pra ter esse negócio da família tá junto. Mas mais do que isso, ai, cara, eu fico extasiada. Eu fico vendo o meu corpo em movimento, né? Eu tô presa numa rotina de trabalho, eu ainda não consegui encaixar atividade física na minha jornada com o bebê ainda pequeno e toda essa logística que precisa. E, cara, como o meu corpo responde bem. Eu fazer trilha com um bebê de 12 quilos no sling e foi legal e eu fiquei bem. Andei de bicicleta pra caramba, tudo bem, era um triciclo que quem me conhece sabe que eu não sei andar de bicicleta, mas andei muito e as coxas doce e tudo bem. Eu gosto de perceber como o meu corpo reage bem quando eu coloco ele em movimento. Me dá vontade de permanecer em movimento, sabe? Então eu voltei muito com isso na cabeça, dos cheiros, dos sabores, do quentinho de estar todo mundo junto. Eu fiquei completamente offline. A gente ficou 5 dias fora. Aconteceram muitas coisas no Brasil, né? Eu sei porque depois eu entrei, a gente tava marcado em tudo quanto é coisa. E não foi um grande sacrifício pra mim. Eu peguei muito o celular nos momentos que eu queria tirar foto e registrar algumas coisas, mas mesmo nisso, quando você tá com as mãos ocupadas com 2 crianças, as fotos não tem lá grandes fotos, né? E outra coisa interessante, falando desse negócio do movimento, eu tinha um tênis esportivo. E na minha cabeça, que as coisas nunca estragam e nunca envelhecem, não, eu tenho um tênis, é pra fazer caminhada e tal, não sei o que, vamos com ele. O tênis tava desmanchando, minha filha. Eu deixei o meu lá. Tipo, não tinha a menor condição. Daí Você quando passou eu fui por olhar... isso, eu achei que era só eu. Mano, esse tênis tem mais de 10 anos, porque ele é de antes de eu ter filho. Amiga, a mesma coisa. Eu falei, sua louca, você trouxe esse tênis de Belo Horizonte, você tá em São Paulo há 12 anos. Então, só que assim, eu já tinha passado isso com o tênis, que quando eu fui pra Turquia com a minha prima fazer trilha e tal, tipo, eu tava escorregando, caindo, porque o tênis tava liso embaixo, entendeu? Aí ela, tipo, me olhou assim com uma cara de... Cara, quão burra é você pra trazer até a Turquia um tênis detonado desse? Já devia ter deixado na Turquia? Já devia. Mas não, continuei como se nada tivesse acontecendo. Guardei. Aí por isso que lá, depois do último dia, eu deixei no lixo do hotel. Porque eu falei, gente, por quê? Por que eu faço isso? Por que eu guardo, entendeu? O tênis furou em cima, porque ele tava há tanto tempo sem se mover, quando moveu, ele craquelou. Ele arrancou uma parte do solado. Assim, eu tava com vergonha, só que eu não tinha outro. Tava no meio do mato, queria fazer os negócios. Eu falei, vai nesse, eu tô plena, tá tudo bem, ninguém vai olhar pro meu pé. Não é isso, é que você vai escorregar. E principalmente em trilha, entendeu? É ridículo. Eu fiquei muito chocada, é isso, gente. No momento eu não tenho tênis, porque eu joguei fora. Imagina isso, o Merigo chegou em casa, no dia que eu tava fazendo as malas, que vai ser um capítulo à parte, ele chegou com um tênis de trilha e com uns bastõezinhos pras crianças fazerem as trilhas. O que eu tirei de sarro dele? Falei, cara, o que você acha? Você acha que a gente agora é Iron Man? A gente precisa de equipamento pra ir pras férias. Mano, se liga, sabe? É uma trilha que a gente vai fazer. Usa o teu tênis que você já tem e tal. Faz que nem eu, bonita. Eu tomando tombo lá na trilha, ele falou isso, faz que nem eu, usa meu tênis de 15 anos. Você ficou rindo de mim que eu comprei um tênis? Não, eu tô tá aí, muito não tô feliz caindo. que você se ferrou, porque eu tava me sentindo muito mal. Não é possível que eu sou um ser humano que vai fazer uma viagem e leva um tênis que tá todo detonado. Então, mas isso, Marie Kondo à parte, que, né, eu acho que assim, tem coisas, e eu falo isso pro Merigo, coisas que você tem que não estão servindo pra uso, elas estão te atrapalhando. Porque se você não tem, você sabe que não tem e vai lá e providencia. Então assim, gente, faz uma limpa nos seus tênis, faz uma limpa na roupa. Início do ano, né? É hora de fazer essa limpa, ver o que você realmente tem, aquelas calças que não servem, aquelas brusinhas que não servem. Ano retrasado, quando a gente fez a consultoria de estilo, a primeira coisa que a Joana fez foi se livrar de todas as minhas roupas que estavam com fio puxado, manchada, esmilinguida, desbotada e não. Claro que não sobrou guarda-roupa, né? Isso que eu tenho pra dizer pra vocês, mas estamos melhorando, estamos em rehab. Só que ela não passou pelo armário de tênis, então foi isso. Olha, então é isso, o tênis envelhece mesmo quando ele não é usado, tá? Porque aí ele endurece, perde a borracha, estraga, então verifique antes de viajar. Eu queria saber de uma coisa, vocês ficaram 5 dias intensos, na verdade mais, porque a gente parou dia 20 de dezembro e voltou dia 5 de janeiro, então primeiro teve uns 15 dias e depois mais uma semana de férias. Passar todos esses dias junto com a família, a gente percebe outras coisas, tem outras dinâmicas, a gente consegue ter mais tempo. E aí, rolaram estresse, rolaram insights, o que aconteceu? Eu tenho uma percepção do tempo
tempo passando, né? Então, assim, eu no mundo me sinto diferente. Eu me sinto mais serena, mais presente e com isso eu consigo absorver muito mais as coisas que estão acontecendo. Então, primeiro a gente foi para Assis, interior de São Paulo, que é a cidade do AG, visitar os pais dele, passar o Natal. Então, a ida para Assis foi muito gostosa, e chegar lá, aproveitar a família. Lá é muito quente, então eu tenho desconforto com o tempo lá, mas ver as crianças em contato com os avós, parece que você tá vendo uma história desenhando. Isso me toca muito. E eu sinto o cheiro da família acontecendo. Eu gosto de viver isso. É saboroso pra mim. Tem todas as polêmicas que envolvem família. É uma família como outra qualquer, onde as pessoas não concordam, elas discutem, elas choram. Mas até presenciar esses momentos tensos me fazem entender do que eu sou feita. Então assim, olha, eu reflito dessa maneira porque eu vivo assim. Então é como se eu fosse espectadora da minha própria vida. E isso me faz ter mais gratidão por ela. A gente deixou a Tatá em Assis para ficar com os avós e voltamos com o bebê para São Paulo. Foi muito gostoso. Agora, como é que eu tinha um filho só? Eu não lembro mais. A Tatá, ela preenche o ambiente, né? Então, quando ela não tá em casa e tá o Amos, eu fico assim, nossa, como que é fácil um filho, né? Ele dorme e belê. Então, olhar para o quanto a vida fica mais cheia, né? A Juliana falava isso quando eu tinha um filho só, que 2 é mais que o dobro. E o quanto ele sente falta dela e ela sente falta dele. É muito bonitinho. Então, ele via ela no WhatsApp, vídeo, e eles conversavam, e ele falava, e ele falou dela várias vezes. Então, é muito bonitinho isso. Depois a Tatá voltou. A gente passou essa semana juntos, bem intensa. Então, eu refleti muito sobre isso, sabe? Sobre o quanto eu me sinto bem no verde, lidando com a terra, com as coisas da terra. E eu matei a saudade de fazer comida pra minha família. Então, todos esses dias eu cozinhei, comprei um monte de coisa gostosa, fiz comidinhas gostosas. E o bebê aprendeu a comer sozinho. Então, ele tem 1 ano e meio, mas ele já se alimenta sozinho. Porque eu tive todo o tempo e a presença de falar, toma aí, come do seu jeito, come na sua paz, porque eu estava lá, eu estava presente. Isso pra mim é muito gostoso, eu me senti muito, muito plena, muito realizada com isso. Que lindo. Tem 2 questões que eu queria colocar sobre essa viagem, que a gente foi em 4 hotéis fazendas diferentes, e eles primam nesses lugares, nessa rede que a gente foi, eles primam por acessibilidade. E aí você fala assim, ai, mas é ecoturismo e não sei o quê, né? Pois o que eu vi de cadeirante não tá no gibi, sabe? Juntando, eu devo ter visto pelo menos umas 10 pessoas que fizeram tirolesa. As piscinas eram construídas com rampa, então a pessoa consegue entrar com a cadeira de roda dentro da piscina. Que legal. Tudo acessível, o restaurante acessível, o banheiro acessível, os quartos acessíveis. É uma questão da rede. A rede se propõe a isso. Eu não vejo 10 cadeirantes em Pinheiros trabalhando o ano inteiro. Eu vi no mesmo lugar. Então, assim, a gente fala disso, né? Onde estão essas pessoas? Mas não tem demanda. Então, por isso que Constrói, não tem hotel. né? Constrói aí pra você ver se não tem. E aí você vê um cadeirante fazendo tirolesa e arborismo. Cara, é inclusão na veia. Você vê uma pessoa se divertindo, feliz, com a família dela, fazendo parte. Sim. Em um dos lugares que nós fomos, todos os restaurantes lá tem piano, e uma menina cadeirante e cega tava tocando. E aí eu achei que ela trabalhava lá, e não, ela só vai sempre. E aí eles cedem o piano pra ela. Que legal poder conviver com isso, né? Então, tinha isso muito marcado lá. Por outro lado, de todos os lugares que nós fomos, a Tatá era a única pessoa negra do lugar. Em todos os hotéis fazendas que nós fomos, né? Da rede inteira. E não é um lugar, ele é um classe média acessível, digamos. É muito rústico, é bastante simples. E ainda assim, a gente vê a exclusão de raça e de classe econômica para fazer uma viagem, sabe? Não tinham famílias de pessoas negras no lugar. E o lugar não é só para hospedagem, ele tem day use. Então, assim, você poderia ir ficar só um dia lá, ir na piscina e brincar, ir na cachoeira, fazer uma trilha e ir embora. E a gente não teve a felicidade de cruzar com nenhuma família negra, assim como não tem no condomínio que a gente mora. Então, mas não tem mesmo, assim, né? Nessa minha viagem também, a viagem inteira só teve um lugar e isso sempre chama atenção, né, pra mim. Cheguei numa pousada e na piscina já tinha uma família negra, no café da manhã eram 2 famílias negras e família, assim, a vovó de cabelo branquinho, as 2 mamães e o seu filho adolescente
adolescente, filho de 7 anos, criança bebezinha. Aí é uma outra família, mamãe, papai, filhinha. Tipo, já é uma coisa que chama atenção, porque em todos os outros lugares que eu fui não tinha. Aí eu fui no parque aquático. Conta um pouco de sua viagem, vai. Conversei, só falando disso, assim, de diversidade, assim, pegando esse gancho. Eu fiquei muito impressionada no parque aquático em Olímpia, lá que eu fui, que, assim, eu vi muitas famílias negras. Tinha cadeirante, tinha famílias negras, tinha pessoas idosas, tinha bebezinho. Assim, cada pessoa que passava, assim, eu falava assim, cara, que legal. Porque isso a gente não vê, eu não ofereço essa oportunidade pros meus filhos muito, assim, sabe? Muito do que a gente vive aqui em São Paulo é intermediado pela grana, né? A gente fala disso que no Rio de Janeiro a praia um pouco, a gente entende que tem várias questões, tá? Mas um pouco ela é um espaço de convivência que não é só mediado pela grana. Porque aqui a escola é mediada pela grana, o bairro que você mora, mesmo que você vá para uma pracinha que é aberta ao público, quem tem acesso àquele bairro é a galera que tem grana para pagar aqueles apartamentos. Então, você vai no cinema, você vai no shopping, também é mediado pela grana, e o shopping que você vai é daquela região, daquele bairro. Então, as crianças quase nunca frequentam esse ambiente que realmente é diverso, sabe? Falei pra Cris coisas simples, do tipo, você tá na base do toboágua, esperando seu filho descer, né? Aí vai uma criança, não é. Aí vem uma criancinha negra descendo e você escuta um linda! E aí vai o pai buscar ela, sabe? Assim, gente, é outra coisa, assim, eu amei. O parque estava muito lotado, água muito quente, porque é água termal, num sol quente, então assim, é uma coisa que normalmente a experiência eu até não teria gostado tanto, mas por causa de quem frequenta lá, eu gostei. Resumindo as minhas férias, eu não me propus a grandes reflexões, não foi pra isso, eu só queria estar presente vivendo aqueles momentos. E eu tô feliz de ter conseguido isso. Eu não tava ali pensando em outra coisa, eu estava ali vivendo aquilo. Entrar no mundo do brincar. Então eu me diverti muito, porque eu brinquei. Eu brinquei com as crianças e enquanto eu brincava, eu não tava refletindo sobre se aquilo me faz melhor, pior, ou se eu tive na minha infância. Não, eu só tava vivendo aquilo. Então esse poder de conseguir desligar das reflexões profundas para viver o presente e permitir que essas vivências vão, sim, refletir nas minhas ações daí pra frente, eu acho que eu consegui fazer bem, apesar de não ter sido uma grande proposta. E aí... Não, e pra quem acompanha o Mamilos, é um puta salto, porque você já falou no Mamilos que você não gostava de brincar, que você tinha muita dificuldade, que você não tinha nenhuma vontade. Sempre foi um sacrifício. Mas aí eu me abri pra qual brincar eu gosto. Eu me permiti achar outros brincares e poder estar presente ao invés daquilo ser sempre um exercício de paciência, ser um exercício de diversão. Então, combinar essas coisas, né? Eu ainda falo não, se eu não tô afim, eu não faço. Mas é achar o que eu gosto de fazer para isso ser prazeroso para mim também. E eu e o AG, a gente é companheiro de viagem muito parecido, né? De não ter nada muito programado, de deixar as coisas surgirem naturalmente. Então, acordava cedinho, porque a Moza acorda super cedo. Pra onde a gente vai hoje? Não sei, como é que vai estar a temperatura? Vai estar mais ou menos assim. Então vamos para outra fazenda, porque como vai estar um pouquinho nublado, dá pra fazer mais trilha. Não, vamos para outra. Aí a Tatá fica meio, mas mamãe, e agora? E agora? Eu falo, filha, não adianta você me perguntar, eu não sei. A gente não decidiu ainda. Estamos decidindo em grupo. Incluir ela na decisão do que fazer, para onde ir, que hora comer, para ser uma decisão do grupo e não uma coisa estabelecida que vai ser seguida. E nisso a gente conseguiu explorar coisas muito legais juntos. Eu e o AG voltamos com o sentimento que a gente tá ficando muito bom em tirar férias. A gente tá ficando muito bom nisso. Eu voltei muito energizada, sentindo que eu tô vivendo os melhores momentos que eu podia viver com essas crianças, com ele e comigo mesma. Muito feliz mesmo. Vamos ouvir sua viagem agora? Pra onde você foi? Bom, a primeira coisa que todo mundo perguntou se o programa com a Bia mudou minha viagem, né? Todo mundo queria saber. Eu achei muito fofo que depois que o programa foi pro ar, um monte de gente veio falar comigo, nossa, eu me senti muito representada, cara. Eu sou muito você nas séries e tal. Tamo junto, galera. Quando a gente foi gravar, no dia, o Merigo já tinha reservado um resort. Porque era justamente isso que eu falei, gente, tô cansada demais, eu não tenho energia nenhuma, socorro, meu Deus do céu. Daí eu voltei pra casa pra falar, tá, Merigo, olha, eu tive uma conversa agora, eu tô incomodada e não sei o que, a gente conversou bastante. E daí, assim, bom, o que a gente vai fazer? Então, vamos tirar uma férias só nós, então? Porque como a gente fez essa parada do dia 20 ao dia 5,
eu já ia estar com as crianças. Eu ia ter 15 dias com as crianças. Aí depois eu ia tirar essa uma semana de férias que a Cris falou, que a gente tirou. Então eu podia tirar esses 15 dias com as crianças e depois uma semana com o Merigo. Já deu tempo pras crianças, beleza. E aí a gente foi ver o preço e, gente, totalmente sem condição, assim, viajar em janeiro, pegar avião em janeiro, é surreal, é 3, 4 vezes mais, assim. Aí eu falei, putz, cara, não vamos fazer isso, sabe? Não é pra tanto? Não, vamos não fazer. Daí pra não ficar na volta a gente compra. Não, mas então já vamos comprar pra gente. A gente tem que ir. Não, vamos muito, vamos. Vamos aí. Então vocês aqui são nossa testemunha, meu e do Merigo, a gente disse que a gente vai viajar juntos, vai rolar essa história da Itália, vai rolar, gente. Eu já exigi isso. Prometemos que a gente vai fazer, a gente tem que fazer. Já estamos blocando a agenda dela. Tem que fazer. Daí, bom, então vamos fazer a viagem nossa? Daí a gente conversou sobre viagem de carro, falei tudo que a Bia tinha falado, não sei o quê. E aí a gente começou, pra onde a gente pode ir? Engraçado que eu achei, né? Porque somos uma geração mimada pelo Google, né? Eu achei que eu ia colocar no Google, assim, viagem de longo curso, saindo de São Paulo, e eu ia achar opções de roteiro, porque tem tanto blog de viagem, não, de verdade, que eu achei que ia ter, vá pra tal lugar de carro, pra São Paulo, eu achei mesmo que ia ter pronto. E assim, pode ser que tenha, que eu sou muito ruim de pesquisa, mas eu não achei. E aí eu fui buscando algumas coisas, tinha a opção de praia, parar em Paraty, Angra dos Reis e não sei o quê, e ir subindo pra praia e depois descer, era uma opção. A outra opção era Chapada e uma outra opção era ir pro sul, que era Serra Gaúcha. Serra Gaúcha, obviamente, a gente já tô cansada, careca de saber. Não, obrigada. Tá legal, mas, né? Praia a gente achou que ia estar tudo muito lotado e também ia ser muito caro. E eu sempre quis ir pra Chapada, né? Eu ainda quero ir pro Pantanal e tal. E a gente tinha acabado de voltar da viagem de Alter do Chão muito tocada pelo que a gente viu ali e tal. Daí eu falei, putz, vamos pra Chapada? Vamos pra Chapada. Aí foi uma questão de fazer planejamento mesmo, que eu sou o oposto da Cris, que, eu vou lá, vou me jogar na vida, vamos ver o que acontece ou não. Eu adoro controle, gente. Amo controle. Tipo, com meu pai, quando eu fui pra Formiga, eu tava na batida do trabalho, e só cheguei, entrei no carro pra gente ir, e eu não planejei nada. Aí, assim, eu tinha alta expectativa que a gente ia comer, sabe, comida mineira, incrível. E, mano, vários dias a gente ficou procurando, não tinha. Fogão a lenha. Não temos, tá? Não fazemos isso. Então, garanto que se eu tivesse procurado antes, talvez eu tivesse encontrado os lugares mais legais. Mas na hora, no calor da hora, não rolou. Falei, não, então, vamos lá, eu vou planejar pra conseguir aproveitar. Então, assim, por exemplo, que eu achei muito legal da dica da Bia. Cara, não espera que na primeira viagem você vai ser expert. Não é assim, entendeu? Então, eu não vou exigir dos meus filhos 12 horas no carro que nem ela faz. Então, eu pensei em percursos curtos. Daí, dividi a viagem pra ser pouco tempo. Então, assim, 3 dias pra ir, 3 dias pra voltar. Todos os dias ter algum entretenimento. Então, por exemplo, no primeiro dia a gente sai de São Paulo, e aí pra dar 2h30, 3 horas, o almoço ia ser, podia escolher várias cidades. Aí eu escolhi Ribeirão Preto, porque em Ribeirão Preto tem um parquinho de diversões, que é super antigo da cidade, chama Parque do Gurilão. Então, assim, almoça, fica 1h30 no parque, porque daí, assim, as crianças curtem, não sei o quê, e daí depois aguenta ficar mais 3 horas no carro. Cara, esse Parque Gurilão foi um super sucesso, eles amaram. Eu vi no TripAdvisor pra saber se o parque era legal ou não, tinha uma pessoa que deixou uma dica. Meu filho nem ligou pra Disney, viu? Mas em compensação, o Gurilão... Porque assim, Disney, 5 horas de fila, né? Mas no Gurilão, você anda 5 vezes no brinquedo, entendeu? E ó, só tem pra dizer, o Gurilão é incrível mesmo, leva lá no Gurilão. Cara, tem o bate-bate que a própria criança dirige, porque a maioria, tem que ser o adulto dirige e a criança fica do lado. O Benjamin foi incontáveis vezes, ele disse que ele aprendeu a dirigir no Gurilão. Ai, que lindo! Ele, assim, a Nina super corajosa, sabe? Quis ir no barco viking. Eu fingindo costume, morro de medo, né? Ela quis ir no lugar que mais dá medo, que é bem na ponta, levantando os bracinhos, gritando, achando o máximo. Vamos de novo, mamãe. Eu, claro, quase vomitando. Vamos só. Mamãe é super corajosa. Nossa, muito corajosa. Então, assim, foi super divertido. No segundo dia, a gente parou pra dormir nesse dia em Uberaba. Por que Uberaba? Porque lá tem um museu do dinossauro. O Benjamin, como a maior parte das crianças, ama dinossauro. Aí a gente foi lá dar uma olhada, que lá é o sítio arqueológico real oficial, onde encontraram o maior dinossauro brasileiro. O maior dinossauro brasileiro é mineiro. Isso, exato, é assim.
E, putz, lá encontraram 3 ovos de dinossauro intactos, que é super legal e tal. Assim, honestamente, expectativa versus realidade. As crianças não têm muita paciência pra museu. E aí eu também, de novo, lembrava da Bia falando, olha, leva e explica pra eles e tudo bem, se eles não gostarem, tudo bem se, né? Então, assim, beleza, fomos. Eu achei legal, assim, também eu procurei, porque daí você já chega em Goiás, saindo de Uberaba, rapidinho eu já tava em Goiás. Não é qualquer lugar que eu ia conseguir parar e comer. Então, assim, eu já tinha mapeado que a gente ia parar em Catalão, que era mais 3 horas de Uberaba, pra almoçar, e eu já tinha visto que horas que o restaurante fechava, qual ia ser o restaurante, eu tinha falado com um restaurante e tal, e era uma casa com um pátio, então para as crianças poderem subir em árvore, Juliana correr. CVC. Gastar energia, entendeu? Aí foi super legal, daí, beleza, mais 3 horas de carro, a gente parou em Cristalina. Cristalina fica super pertinho de Brasília. Então, no dia seguinte, a gente pegou algumas horas de estrada, já tava em Brasília pra curtir a cidade. Qual é a parte que a gente não entra no planejamento? O tempo. Gente, a gente foi simplesmente na semana que mais chove no Brasil inteiro, entendeu? Teve enchente, alagou, um monte de lugar e tal. A gente pegou Brasília embaixo de chuva o tempo inteiro. Uma das coisas mais bonitas pra mim de Brasília, o que me encantou da última vez que eu estive em Brasília é o céu. O céu de Brasília é lindo. E não vimos o céu de Brasília. Porém, vimos o Congresso, que de novo, voltando pra Bia. Resolveu alguma coisa, Juliana? Você foi lá, você deu jeito em alguma coisa? Dei super jeito. Eu achei legal, assim, não era uma coisa que eles queriam fazer, não é uma coisa que a gente planejou pra eles, então parque de diversões pensado pra eles, Museu dos Dinossauros pensado pra eles, mesmo que eles não tenham gostado muito. Brasília era uma coisa que o Merigo queria ir. Ele queria ver, queria entrar nos lugares, então a gente colocou, viu, e aí foi almoçar num lugar que eu pedi ajuda no Twitter, e a galera me indicou, de tudo que me indicaram, eu escolhi o lugar que tinha uma brinquedoteca legal. Que é isso, sabe? Diminui o estresse, diminui a tensão, beleza. Aí depois de ficar, almoçar lá em Brasília, a gente continuou a viagem e chegou. E o hotel que a gente pegou lá, na Chapada, em Alto Paraíso, chamava Camelot, que imitava um castelo. Então eles adoraram, o Benjamin acreditou mesmo que era a suíte do Rei Arthur. Ai, que fofo. Que o Rei Arthur morava lá. São muito deliciosas. E ele achou que incrível que o Rei Arthur tinha TV, não é? Eu nunca imaginei. Eu falei, não é bem assim e tal. E daí eu entrei na pira de, eu vou te contar a história do Rei Arthur. Eu, não vou, porque, né? Daí eu fui tentar buscar na internet umas histórias mais simplificadas. Eu falei, acho que não. Talvez não. Não. Acho que talvez eu não conte. E aí, no primeiro dia que a gente tava lá, também coisas de planejamento, né? Tudo tão planejado, até o lugar que vai comer, todos os horários, entretenimento de bordo, tudo, tá vendo tudo bem. Não esqueça um detalhe básico, gente. Básico, ridículo. A gente não sacou dinheiro. Porque era uma coisa que era tão simples em qualquer lugar e até a gente ficou, depois eu saco em Brasília, saco não sei o que, não sacamos. E a gente pensou, claro, a gente resolve simples. É só ir no caixa 24 horas. Onde, Juliana? Alto Paraíso não tem caixa 24 horas, gente. A cidade mais próxima é 1h30 e não sei o quê. Chegou na cidade mais próxima, não tinha. Eu sei que a gente perdeu metade de um dia buscando dinheiro. Até que a gente desistiu e a gente falou, foda-se. Parou numa cachoeira que tinha no caminho que tava no meu roteiro, que um dia a gente ia passar por aquela cachoeira e relaxamos, né? Azar, vai ser isso mesmo. Daí curtimos a cachoeira, não sei o que, foi um dia mais tranquilo. E aí no segundo dia a gente pegou um guia pra fazer uma trilha, que daí é simples, paguei por transferência, ele pagou o parque pra mim, eu dei o dinheiro pra ele por transferência, resolvemos. O guia é o Vini, um querido, indico pra vocês, podem ir lá no meu Instagram que tá o Vini lá. E a gente foi fazer a trilha do Parque Nacional, porque eu pensei, bom, vamos pra Chapada, tem 1.500 cachoeiras cadastradas. Eu não vou ficar na fissura que eu fiquei quando eu fui pra Paris, que eu tinha que ver tudo de Paris em 5 dias, porque senão eu nunca mais ia voltar. Falei, cara, eu vou ver o que eu ver, entendeu? E o que eu não ver, eu volto outro dia e vejo, e outro dia, beleza. Não fiquei na pira de que eu vou fazer o melhor possível. Não vou. Eu vou nas cachoeiras que eu vou e pronto. E algum mamileiro me deu de dica, falou assim, olha, eu fiz essa trilha com criança e foi super sussa. Falei, bom, né? Vamos nessa. Não tava no meu roteiro, porque eu tinha procurado blogueiros de viagem que escreveram de Chapada com crianças, então eu já tinha feito o meu shortlist de cachoeira, que era coisa de criança. Mas confiei em mamileiro, né? E aí? Gente, diz que
É uma das trilhas mais difíceis da Chapada, tá? Mas super dá com criança, gente, é um parque. Então, assim, caminhozinho de pedrinha, parece até uma jardinagem, sabe? Realmente é uma puta estrutura, tá? É super legal. Mas a gente passou o dia inteiro caminhando. Benjamin é a coisa mais fofa, pulando, correndo, sendo o guia, indo na frente e tal, amando, super aventureiro, querendo fazer os caminhos mais difíceis. Nina sentando no chão desde o início. Gente, eu tô muito cansada. Nina arrastada. Eu tô muito cansada. Vamos parar um pouco? A cada 5 minutos, vamos parar um pouco? E assim, ela foi arrastada. Ela voltou nas costas do guia. Daí, bom, todo mundo morto. Eu acho maravilhoso, né? A lógica de pai é uma coisa sensacional. Que é assim, mal bom que as crianças ficam bem cansadas, né? Aí elas vão dormir. E elas vão dormir. E você também, sabe? É. Que mágica é essa, né? O estúpido. É óbvio. As crianças ficaram bem cansadas, a gente também. Todo mundo morto. Beleza. No segundo dia, o guia, tá, e aí, vocês vão querer fazer alguma coisa? Vocês vão querer? Aí eu falei, olha, Vini, vamos fazer bem pouco. Bem pouca coisa mínimo, hoje. vamos fazer o mínimo viável. Porque, cara, foi sério, foi o dia inteiro no Parque Nacional. Daí, vamos fazer o Vale da Lua, que é um negócio incrível lá na Chapada. Ele tem uma formação que é umas pedras cinzas, com uns buracos, assim, que a cachoeira no meio das pedras. É uma coisa, realmente parece uma paisagem lunar, é bem diferente. Vamos fazer o Vale da Lua? Quanto tempo de trilha? Não, uma trilha fácil, 30 minutos, essa coisa. Aí, beleza, a gente foi no Vale da Lua, que é muito bonito, o Merigo queria muito ir. Então, também, uma coisa orientada pro que ele queria fazer e não necessariamente porque as crianças queriam fazer. E aí, foi uma coisa meio rápida, sei lá, 2, 3 horinhas a gente ficou lá. E vai fazer o quê? Poderíamos fazer outra trilha? Vamos pra Terma, né? Terma é água quente que fica parado, né? Parado? Isso, e é ótimo parado. Aí a gente ficou na Terma e é a mesma coisa. Água quente, você fica lá um tempão e fala, nossa, as crianças vão ficar bem relaxadas, né? Gente, a gente quase teve que se arrastar pro carro, que a gente virou geleca. A gente se pressão desfez. Cai, isso. Cara, mas muito. Dormimos muito bem naquela noite. E aí depois já começa a volta, né? E aí isso que eu queria falar, que eu não falei na vinda, tantas atrações, não falei como foi o tempo no carro. Antes de viajar, eu fiz um cartaz para as crianças com um roteiro, para eles entenderem o que era a viagem, qual era a proposta, qual era o convite. E aí eu fiz tudo com imagens, né? Porque a Nina ainda não lê. Mostrando as paradas, parada para almoço, parada para dormir, quais eram as atrações e tal. E aí no final eu falei, Benja e Nina, mamãe e papai pensaram para onde a gente ia ir, onde a gente ia dormir, o que a gente ia comer, o que a gente ia brincar, né, atrações e tal. Qual é o trabalho de vocês? A parte de vocês é pensar o que a gente vai fazer no carro. Porque é uma viagem muito legal e que tem muito tempo de carro. Então pensem, deem ideias do que a gente pode fazer. E eles foram falando, eu fui colocando no cartaz, né? Então isso foi legal porque no carro, quando eles ficavam meio de saco cheio, eu falava, bom, mas isso aí é você que tem que resolver, né? Essa é a sua parte. Esse é seu trampo. Então, aí você que decide. A gente percebeu que na ida eles estavam muito ansiosos, assim, né? E aí nada que era de olhar pra fora, de perceber a paisagem mudando, de perceber os animais, de perceber os tratores, de perceber as plantações, de perceber as nuvens, sabe? Aquelas brincadeiras de adivinhar nuvens e tal. Nada disso engajava. E as coisas que eles estavam fazendo no carro, isso era muito frustrante, eram coisas que eles poderiam fazer em casa. Então, assim, desenhar, montar Lego, ler, são coisas que se eles estivessem em casa, eles poderiam fazer. E aí a gente tava irritado, estressado um pouco na ida, assim, ainda com isso e tal. E a volta foi bem diferente, assim. E eu percebo uma mudança tanto neles quanto na gente, no desacelerar, no se conectar com o lugar, de se conectar com a viagem, de a gente entre nós estar em outro tem outro ritmo. mood, né? E acho que, assim, uma coisa que a princípio a gente pensou que era o que tinha interferido o Benjamin passou muito mal, com uma coisa que é rara, geralmente é a Nina que passa mal. Ele vomitou muito antes de voltar, assim, ele vomitou 5 vezes na noite antes da gente fazer a volta. Eu pensei, puta, como é que a gente vai fazer essa estrada, né? E aí, o primeiro dia de volta foi muito sereno. A gente fez o caminho mais curto, eu cortei um passeio que a gente ia ter, a gente veio direto e ele tava mais molinho porque não tinha dormido mal e tal, e ele tava quieto, assim, só ficou olhando a paisagem e tal, muito quietinho. E eu achei que era por isso. Nesse primeiro dia, que foi o dia inteiro no carro, sem nenhum entretenimento, nada, a gente fechou o quarto pelo Booking, que é o que a gente tinha fechado tudo, e aí, 2 adultos e 2 crianças, o Booking pegou 2 quartos.
Essa é a melhor parte. Porque era pra ficar um adulto e uma criança em um adulto e uma criança no outro. Beleza. Na ida, a gente tinha feito uma pegadinha com eles, que tinha o quarto que a gente tinha pegado, era aqueles que é conjugado, sabe? Que tem uma porta entre. E aí o Benjamin já adorou, que eles ficaram num quarto, a gente no outro, ficava com a porta fechada e tal. Nesse dia a gente falou, olha... Combinei com o Merigo e falei assim, deixa eles ficarem num quarto, a gente vai ficar no quarto da frente deles, né? E aí eles vão ter essa curtição de que, nossa, como eu sou grande. Eles assistiram Esqueceram de Mim no Natal. O Benjamin tava com muito isso na cabeça. E aí esse foi o entretenimento do dia, assim, sabe? Que eles puderam ficar sozinhos. O Benjamin surtou, adorou. A gente ia sair pra jantar. E aí ele falou, eu não posso pedir comida no quarto, que nem o Kevin? Eu falei, pode, mas é você que vai ter que pedir. Aí ele leu o cardápio pra Nina. Aí eu ensaiei pra ele como pedir. Fazer a ligação, tem né? a ligação dele, eu gravei a ligação dele, é muito bonitinho. Eu vou botar o áudio pra vocês, então. 303, eu gostaria de um frango acebolado, de um frango acebolado e uma pizza pequena de 4 queijos. Muito obrigado. Obrigado, tchau. Deu certo, Benja? Deu. E assim, acabou que eu dormi com ele e a Nina dormiu com o Merigo, porque a Nina não bancou essa. Mas assim, pra ele foi super legal. E daí foi isso, tipo, o Merigo, não, mas não pode pedir tal coisa. Eu falei, deixa, sabe? Que eu acho que um pouco do que a Bia falou também, assim. Eles comem direitinho, sabe? O ano inteiro. Comem quinoa, comem linhaça, comem... Sabe? Então assim, se hoje, nessa uma refeição que ele tem o direito de ele fazer, ele vai pedir coisa que não deveria pedir... Por favor, um prato de brócolis. Deixa ele, entendeu? E aí, assim, tem que ver a alegria dele quando eu falei assim, bom, então eu vou sair, né? Porque vocês vão se resolver aqui. Aí o Merigo falou assim, desliga a televisão e tal. Eu falei, não, deixa ele. Qual o problema? Se uma noite ele vê televisão até as 4 da manhã. É uma noite na vida. Ele nunca faz isso, entendeu? Ele só vai acontecer que ele vai estar cansado amanhã e vai dormir no carro. Problema Que nem parece ruim. É, exato, sabe? Deixa ele. É aquela coisa que a Bia falou dos combinados, né? A gente fez um combinado antes de sair que funcionou muito pra gente. Que assim, eles comem doce normalmente só no fim de semana, não comem durante a semana. Daí antes de sair pra viagem eu falei assim, olha, cara, é férias. Deixa todo os mundo meninos muito soltos. louco. Então vamos fazer o seguinte... Pode comer doce todos os dias das férias, porém, é uma vez. Porque daí o que acontece? Toma café no hotel, quer comer bolo. Aí no almoço, aí vai comer sorvete. Aí sorvete à tarde. Aí foi muito tranquilo, porque tudo era... Eles não pediam nenhum doce de manhã, porque eles preferiam depois. Quando chegava no almoço, se pedia sorvete, eu falava, é esse o doce do dia? Então rolou super bem, assim, esse combinado. E aí, esse dia do hotel, eu falei, go crazy. Faça o que você quiser. Foi uma noite dos adultos. Eles amaram. E aí eu percebi no outro dia, embora ele tivesse com mais sono, ele não dormiu, que não era só isso, assim, que eles voltaram, não nos perguntaram nada, não pediram nada, a gente levou o jogo de adivinhação, a gente veio muito fazendo o joguinho de adivinhação, a gente ouviu a playlist deles, a gente tem uma playlist longa com as músicas que eles gostam, de todos os filmes da Disney, então as músicas que eles curtem, a gente brincou muito de qual é a música, sabe, de quem acerta primeiro, qual é a música, e daí naturalmente, sem a gente convidar, sem a gente pedir, sem nada, na volta eles voltaram, o Benjamin falando, olha papai, eu vi um pássaro, olha, eu vi tal coisa. Então ele voltou apreciando a paisagem. E aí eu comentei muito com o Merigo como a gente é impaciente, sabe? Pra ensinar as coisas. Quando a gente quer que eles saibam de uma coisa, a gente não, às vezes não se propõe a fazer a caminhada, fazer a jornada, a gente só se irrita que não tá pronto, entendeu? Pô, a gente tá fazendo uma viagem legal, uma viagem de carro, e você só reclama, e você só não sei o quê. Tipo, cara, é assim. Porque o natural é esse. Se você não quer que seja isso, você constrói pra não ser, né? Você faz convites, você faz coisas e tal. Então eu achei que na volta rolou bem mais do que na ida e tem tudo a ver com mudar o ritmo, né? Eu achei muito bonitinho, assim. Quando a gente perguntou pro Benjamin já aqui, né? Alguém perguntou, acho que a minha sogra perguntou, o que ele mais gostou das férias. Ele não falou do parque aquático, que daí na volta, no último dia, a gente ainda parou um dia pro parque aquático. Não falou do parque aquático, não falou das cachoeiras, não falou das trilhas, não falou do hotel. Ele falou, a parte mais legal das férias foi a gente ficar juntos o dia inteiro. Ai, que fofo. Muito bonitinho, assim. Muito. Então, assim, ele fica muito feliz da gente dividir o quarto. Também isso que você falou da cama compartilhada, assim, pra eles. Dormir e acordar todos os dias juntos e ter a gente o dia inteiro junto pra eles é muito legal, assim. Eu achei que é super importante pra mim que o ano fico muito fora da rotina deles, né? Eu levo pra escola todos os dias, mas eu não consigo almoçar e à noite, sei lá, umas 2 vezes por semana eu consigo botar eles na cama, a maior parte não, e eu tô no fim de semana.
esse tempo mais intenso me dá oportunidade de enxergar eles melhor e ver o que eles precisam e como que eu posso ajudar e aonde que eu preciso agir como mãe, sabe? Então, dali saíram conversas importantes que eu tive com o Merigo sobre o que a gente quer fazer esse ano com o Benjamin, coisas que a gente acha que a gente tem que agir com ele, assim, pra ajudar pro crescimento dele, enfim. Então, assim, eu acho super importante pra criar memórias de família. Então, eu já comecei a fazer um álbum dessa viagem que tá lindo, tá super legal. Detalhe, Nina puxando a minha manga. Mamãe, eu não tenho álbum de bebê. Filha, então a gente não tem álbum de casamento, não tem álbum do Benjamin, não temos álbum. Olha, não isso temos é um essa cultura em casa. Não temos. Não temos foto em porta-retrato, não imprime foto. Então isso eu acho que é interessante a gente mudar, então estamos fazendo juntos aí o álbum. Também é importante pra gente, para os relacionamentos mesmo se fazerem mais do que no dia a dia, na parte mais de trabalho, que é essa rotina de tem que escovar dente, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê. Mas discordo da Bia aí. Várias pessoas conversando comigo, porque eu fui postando fotos da viagem e vídeos, não sei o que, e as pessoas, cara, a gente fica muito cansado. Eu falo, cara, legal, a Cris acabou de falar, ela descansa. Eu não descanso, tá? Eu acho divertido, eu acho profundo, eu acho tem um monte de significado e mas eu e o Merigo, a gente volta em casa assim, exausto. Meu Deus, que canseira. E pra mim é importante, assim, ter o meu tempo de adulto, sabe? Eu quero ir pra Itália com o Merigo, ficar em museu e não ficar explicando pra criança, e não comer no lugar de criança, e não ir no parquinho, eu quero ter esse momento só meu e dele. E nesse momento só meu e dele, inclusive eu quero um momento meu. Tipo, quero que nessa viagem... Vamos excluindo aos poucos. Primeiro a gente tira as crianças, depois... Putz, assim, eu quero, na viagem que a gente for fazer de uma semana, uma coisa que, antes da gente casar, eu já tinha falado quando a gente foi pra Paris, assim, cara, vamos fazer o seguinte, pra todo mundo ser mais feliz. A gente se encontra meio-dia pra almoçar. Me dá amanhã pra eu fazer sozinha, e aí a gente almoça e faz coisas juntos à tarde, janta junto e dorme junto, incrível, mas me dá um espaço que eu vou no meu ritmo, que eu vou onde eu quiser, que eu vou fazer do meu jeito e tal. Foi super interessante nessa experiência da gente precisar se dividir por conta das diversões serem muito diferentes, que quando, por exemplo, eu tava com a Tatá fazendo uma coisa e o AG fazendo outra com a Amos, porque elas eram realmente muito diferentes, e fica difícil de lidar, porque se tá vendo colocar nela um equipamento pra ela subir na árvore, ele começa a falar, eu quero. Então, o ideal é sair de perto mesmo, faz uma outra coisa que ele possa se divertir. Então, enquanto eu tava com a Tatá e eu tava curtindo aquele momento, eu ficava, puxa, vamos voltar pra gente contar pro seu pai e pro Amos o que aconteceu. E quando eu tava lá com o Amos, teve um momento que pra mim ficou muito marcante. Nós dois fizemos uma trilha bastante íngreme, só nós dois, na mata muito fechada, de sling. Ele virado pra frente, né, nessa mochila, os dois em pleno silêncio. Um bebê de 1 ano e meio. E eu pegava na mãozinha dele na frente, os dois quietinhos. Ele ficou muito tempo em silêncio. Ele observava tudo, ele olhava tudo. A gente entrou numa sincronia muito boa. E aí tinha uma hora que ele falava, a borboleta, a árvore, a flor. A gente foi... A hora que chegou lá no alto, eu tava esbaforida, né? Subir com esse peso não é fácil. E aí ele falou, vambora, né? Tipo, já deu, né? Chegou na pedra, deve ser pra voltar. Eu acho muito bom as conclusões dele. Mas a gente desceu devagarzinho, super tranquilo. A hora que a gente chegou no início da trilha, já tava a G e a Tatá. Ele começou a contar. O Amos subiu, o Amos viu a borboleta, o Amos viu a flor. É muito rico isso. Na verdade, eu gostaria muito que os 4 tivessem feito a trilha junto, mas poder, dentro de uma viagem, fazer outra viagem, foi muito gostoso. Então, assim, a hora que eu entregava os dois pro AG e eu dava um mergulho, pra mim é uma viagem dentro de uma viagem. A hora que os dois dormiam e ficava só eu e o AG, de novo, é uma viagem dentro de uma viagem. Realmente é diferente, assim, eu fico muito descansada. Eu não fico, gente. A minha... Todo mundo que me falou, gente, Ju, você muito me representa. Tá aqui, tamo junto. Eu representando as mães descabeladas. Mas eu acho que... chega destruída depois da série só pedindo, tipo, vem descansar no trabalho. Mas eu acho também que você fez uma viagem muito grande, né? Era uma viagem Não, mas são jeitos de ver e de viver as coisas. Eu acho tudo lindo. Eu acho lindo o jeito que você vive as coisas. Só que eu acho muito legal, assim, se só fica um jeito, aí as pessoas escutam e falam assim, gente, não tem nada a ver, eu sou louca, então. Não, amiga, você não é louca, cada tô aqui. Um vive de uma maneira e aproveita da melhor maneira possível. E não tem jeito certo ou errado. Tem um jeito que você gosta de fazer. Dá conta, amiga. É o jeito que você é.
Não é o que você gosta, é o que você é. É isso, entendeu? Eu achei legal que, tipo, todo mundo perguntando, vamos lá, chegou a parte do programa que eu vou falar do desafio da mala. Quantas toalhas eu levei? E aí, Ju? Eu acho isso importante, assim. Eu não precisei levar toalha, né, gente? Porque eu fiquei em hotel todos Já os dias. facilitou muito. Cara, assim, entre Natal e Ano Novo, eu fui pra praia com os amigos. E aí, assim, Olha, você fez um monte de viagem, na real, né? Fiz. A gente tinha que levar toalha, tinha que levar roupa de cama e tal. E aí eu já usei o critério. Nem tanto mar, nem tanto terra. Isso. Não vou conseguir ir lá, mas 10 toalhas não precisa levar. E aí eu acho que assim, algumas coisas faltaram nessa de ser muito econômico no que levar. E algumas coisas eu vi que realmente eu não preciso. Que eu posso viajar mais leve, assim. Nessa viagem de mais dias, de 10 dias, uma coisa que... Amigos da mala. Alguém me explica por que eu tenho tanta dificuldade de ver a previsão do tempo antes de fazer a mala? Eu faço a mala pro tempo que está naquele momento no lugar que eu tô. Quanto é que você já foi pra Belém de bota? Fui pra Belém de bota, tem foto, deu palestrando de bota, ninguém em Belém entendeu, não faz o menor sentido, entendeu? Eu sou dona de fazer isso. E de novo, olha só que lindinha eu. 10 dias com 2 crianças, as 2 crianças viajaram com uma malinha de mão, dessas que não despacha, eu com uma malinha de mão e o Merigo com uma malinha de mão. Eu achei bem ok. Dentro disso, eu formei os kits e eu achei muito boa essa ideia da Bia. Muito, super recomendo. Que é, 10 dias é muita coisa, né? Então, metade das coisas eu coloquei em um saquinho de pano. Então, assim, você vai usando, não abrir aquele saquinho. E ir usando essa metade das roupas. E ir tirando essas roupas pra botar pra roupa suja. Quando chegou na metade da viagem, abre esse saquinho e começa a usar essas roupas. Certo. Deu super certo, assim. É uma viagem cansativa no sentido de que a gente ficou em 7 lugares diferentes em 10 dias, entendeu? É bastante coisa. Então, você desmonta o acampamento e monta o acampamento. Eu acho que a gente foi muito prático, né? Porque só levava a malinha de mão, era tudo muito rápido, já montava as coisas no banheiro, tirava as coisas do banheiro, tudo bem prático, assim. Eu tive que comprar protetor solar no final, porque eu levei só um, ao invés de levar 2. Eu falei, eu vou levar um. Se precisar mais, eu compro. Comprei. Gostei muito dessa experiência de viajar mais leve. O que não funcionou, assim? Vocês já ouviram falar do tênis? Eu levei só um tênis pras crianças. Tá. E é nessa mentalidade, assim, acho que eu fui muito com a cabeça da praia, que, cara, se ela... Você fica na sem praia, roupa. você fica sem roupa. E, gente, trilha não é isso. Até, assim, calça é melhor do que shortinho pra trilha, né? Então, assim, calça, tênis, molha o tênis em todas as trilhas, gente, de cachoeira, né? Não vai rolar, o tênis vai ficar molhado. Como a gente tava sempre indo de um lugar pro outro, não dava tempo das coisas secarem. Então, mas foi isso, assim, eu gostei muito da experiência de viajar mais leve. Planejamento aqui, né, gente? Eu fiz uma lista. Eu escrevi a lista de bagagem. E aí, as coisas que eu achei que foram poucas, eu aumentei na lista. Então, das próximas vezes que eu viajar, eu já tenho a lista bonitinha. Tá certo. Já pré-aprovada. Que ela sempre, constantemente, está em melhoramento. Orgânica, né? É muito bom. Uma coisa que eu também levei de missão, que a Bia falou, poxa, acho que nas férias a gente também pode se questionar e se levar um desafio e tal. E aí, eu conversei bastante com o Merigo sobre isso e era assim, gente, vamos fazer a coisa ser menos tarefeira. Menos, tem que acordar, agora tem que isso, tem que aquilo e tal. Então, por mais que a gente tivesse um planejamento, ele foi levado de uma maneira leve, assim. Vamos acordar, se a gente acordar muito tarde, a gente pega estrada à noite. Então, é melhor acordar cedo. Mas acordar cedo não é com estresse de horário de aula, né? Correr. Porque 7h30 é 7h30. As crianças têm que entrar na escola às 7h30, não dá pra chegar atrasado. Agora, pegar a estrada, se a gente marcou de pegar a estrada às 9, a gente pegou 9h30, a gente pegou às 10, não é um problema. Então, de ser mais tranquilo, assim. Tinha vezes que a gente se dava conta do tipo, que a gente tava correndo pra poder descansar, sabe? Chega da cachoeira, no hotel, aí todo mundo cansado, aí eu começava a tocar o banho. Vocês conhecem? Vamos lá, tem que tomar banho, tem que ir. E brigo, pelo amor de Deus, eu quero virar uma gelatina na cama, me deixa aqui. Falei, cara, na boa, se fosse só eu e você, vira gelatina quando você quiser. O problema é que assim, a gente vai ter que levantar, vai ter que sair pra jantar. Mas você não deixa as crianças dormir sem banho, não? Não, jantar. Tinha que jantar, tinha que levantar pra... Eu falei, então assim, não, estavam de cachoeira, entendeu? Vai ter que tomar banho, tem jeito. Não, pode ficar sem banho, não? Já tava na cachoeira. Cachoeira é água. Barro, né, amiga? Tudo Barro bem. na cara, suado de trilha. Não, não rola não. Pra mim não rola não. Dormir sem.
Então eles tomam banho, daí sai pra jantar, daí já tá todo mundo derretido, sabe? Pra chegar e daí poder. Todos os dias a gente dormiu, eu acho que isso fez muita diferença pra estar todo mundo calminho na volta. Dormir cedo, acordar cedo, o horário, né? Ter sempre o horário mais ou menos. Tem, né, minha filha? Que a nós, 5h30, 6 horas, tá acordado. Mas assim, eu acho que é mais... Os meus acordam super cedo também, mas dormir cedo e acordar cedo, sempre mais ou menos no mesmo horário, e passar o dia fazendo exercício físico, obviamente não teve tela na minha viagem, não tinha nem como ter muito, assim, alguns dias nesse hotel teve, mas... teve zero quase também. nada de tela, e isso interfere muito para as crianças conseguirem estar mais tranquilas, né? Então, assim, eu percebo a diferença na gente e percebo a diferença neles. Quando dava logo depois do almoço, o almoço estava muito cansado. E aí, é muito bom os lugares, né, que ele dormiu. Ele dormiu dentro da piscina, mamando, porque tinha uma piscina que era mais rasa, fiquei sentada lá, dei mamar e ele dormiu dentro da piscina. Tipo, o melhor dos mundos. Teve um dia que, enquanto a Tatá foi brincar em algumas coisas, a gente sentou debaixo de uma árvore e ele dormiu 1 hora, assim, em cima de mim. E essa 1 hora que ele tava dormindo em cima de mim, foi o tempo que eu tive pra ficar contemplando o lugar, em silêncio e tranquila. Teve um dia que a gente até se falou, né, por videochamada. Ele tava dormindo na rede, esmagado embaixo de mim, e eu tava contemplando a cachoeira. Então eu tive ótimos momentos de contemplação. Esses momentos que eu podia ficar tranquila comigo mesma, cuidando dele, ele que tava dormindo, enquanto sabia que a Tatá tava ótima, sendo cuidada, porque ela tava se divertindo com a G. E eu destaco dessas férias a entrega física que a gente teve. Eu fiquei muito orgulhosa de ver o AG fazendo tirolesa, sabe? Não é um negócio que no dia a dia o AG fala, uhul, tirolesa, que ótimo! Gente, o Merigo... tem uma foto do Merigo depois da trilha do Parque Nacional. Ele tá derretido. Bia rindo aqui. Gente, ele tá assim, pelo amor de Deus, gente, acabou. Cara, e eu achei muito legal, assim. Eu acho que isso é uma coisa que pode ser um lance nosso, mais até do que talvez viagem de longa distância, de estrada. Eu acho que trilha é uma coisa que tem a ver com a gente. A gente não é muito físico, assim, eu e o Merigo, de dar estímulo pras crianças. A gente não leva pra andar de bicicleta, não leva pra jogar futebol e tal. Não é muito o nosso lance. Leva pro Star Wars e não leva pra jogar bola. E aí eu acho que isso é uma coisa que tem a ver com a gente, né? É o que a gente pode dar de legado, que a gente consegue construir, de fazer isso com mais frequência, sabe isso que você falou que o lugar que você foi tem day use? Pega um sábado e vamos fazer trilha aqui perto de São Paulo, sabe? Pra não ficar uma vez no ano, porque ano passado a gente foi pra Socorro e a gente fez trilha lá também e as crianças tinham muita memória, muita lembrança disso, falavam e tal. Então, pra além de ser um lance de férias, da gente ter como família fazer trilhas, eu acho isso super legal. Eu acho que esses momentos que eu vejo essa entrega, essa dedicação e esse entrar na viagem faz eu me conectar muito com a G, sabe? Sentir que a gente tá na mesma toada, fazendo a mesma coisa e sentindo a mesma felicidade em proporcionar isso. Então, para além de me conectar muito com as crianças, eu me conecto muito com ele, vendo isso e admirando a família acontecer. Sabe? A dinâmica da família. Porque é sair do lugar de conforto, né? De ir pro tirolesa e vai pra piscina de novo, e vai pra piscina again. And again. E tá lá, e tá junto, e tá fazendo. Até que isso se torna uma diversão pra todo mundo. Então, as crianças vieram pro nosso mundo, nós fomos pro mundo delas. E eu achei realmente muito gostoso, muito legal. Acho que eu vou ficar a véia que tem uma chácarazinha, sabe? Com umas galinhas soltas. E vocês vão tudo me visitar. Gente, eu queria agradecer aqui publicamente a Bia Granja, que foi a maior influenciadora digital da minha vida. Tudo mudou por causa dela e, assim, vocês viram que ao longo das séries não foi só a decisão de pra onde eu ia, mas tudo. Eu levei ela comigo na viagem e o programa foi ao ar quando a gente tava voltando e a gente escutou no caminho de volta o programa e foi muito legal. Obrigada, Bia. No ar e fora do ar, você é uma puta amiga, uma puta influenciadora. Sua linda. Eu queria agradecer o Viagem com Pouca Grana, porque foi isso. Eu pesquisei e eu negociei muito o lugar que eu fui e eu consegui gastar bem pouco nessa viagem e me diverti um monte. Tanto com refeição quanto com estadia. Acho que aquelas dicas, aquilo que a gente conversou ali, me ajudou muito. Foi uma viagem com propósito, porque eu fui com a ideia de estar próxima da natureza, que é uma coisa que me faz muito bem, de ouvir barulho de água, de ver as árvores. Então, Juliana Luna me inspirou muito. E as trocas com a Bia são sempre maravilhosas. Para além dessa viagem que eu fiz pro Hotel Fazenda, a viagem para Assis ficou muito
mais leve, parando várias vezes. Você sai de casa com a cabeça, eu vou parar toda vez que for necessário parar. Não me importa chegar, me importa a trajetória. Então, na viagem pra Assis, a gente parou 3 vezes na ida e todas as vezes foram legais, lugares não programados. O bebê tá dando sinais de parar, então vamos ficar atento pros próximos 15 minutos. O primeiro lugar legal que aparecer, vamos parar. E a gente descobriu lugares legais e passeou e foi bem mais leve. E o viajar sozinha vai ficar pra uma outra oportunidade. Já ia falar, Gaia, assim, ainda não. Eu tô assim aqui muito pra fazer essa viagem aí. A Cris me convidou, já vou falar, porque vocês também podem cobrar pra fazer o caminho de Santiago de Compostela. Quero muito fazer viagem com as amigas, sabe? Cara, eu preciso disso aí também. Acho o filho muito bom, inclusive, acho ótimo. Até fiz 2. Os meus são bem bonitinhos, são queridos, são engraçados. A gente passou tem um monte de momentos memoráveis, um monte de pérolas e tal. Acho ótimo, mas, eu quero o meu tempo também. Eu acho que faz parte, com certeza. E minha filha agora tá viajando com a avó. Olha aí, Tatá tá viajando sozinha. Tatá Viagens. Viajando com a avó numa viagem de carro de Belo Horizonte pra Bahia. Vai ficar lá na Bahia com a avó dela 5 dias, e meu padrasto. E eles voltam de carro pra Belo Horizonte e ela tá fazendo aquele voo sozinha pela primeira vez, pra orgulho e desespero da mãe, tirando fotos o tempo todo. Querida. E aí a minha mãe mandou pra gente as fotos dela toda orgulhosa, né, no balcão da companhia aérea, assim. Ai, a minha avó chegou pra me buscar. Então é isso, eu já tenho uma filha que viaja sozinha, durmo com essa. A gente tá careca de saber que vocês usam o tempo de lavar a louça, limpar a casa e andar pela cidade pra ouvir o Mamilos. Mas conta pra gente, quando acaba o episódio da semana, você faz o quê? Ué, amiga, entra lá no Storytel. Depois que a gente falou da plataforma aquele dia, eu fui dar uma fuçada lá e, olha, tem muito conteúdo, viu? Dá pra aprender e se divertir tanto. Tem história de terror, de suspense, biografia, romance. Você paga por mês e aproveita tudo sem limites. Eu já vou indicar aqui a Festa de Babette, tá? Se você gostou do filme, você vai gostar mais ainda do conto. Mas tem também Edgar Allan Poe, Stephen King, André Bianco. Eu só não recomendo ouvir esses de terror à noite, né? Pra quem quiser aproveitar e conhecer essa plataforma tão cheia de coisa boa, tem link pra Mamileiro. É só entrar no story.tel/mamilos. Com esse código você leva 30 dias grátis pra sair ouvindo tudo. Aí é bom demais, hein? Então corre lá, story.tel/mamilos. Gente, obrigada pela companhia nas férias. E semana que vem, a gente tá de volta, real oficial. Levando a sério essa parada. É isso aí. Estamos juntos pra mais um ano. Beijo. Beijo. Mamilos. Jornalismo de peito aberto. Esse bate-papo foi um oferecimento Bradesco. Este podcast foi editado pela Maremoto.